Olá, Chico. Boa tarde para você. Tudo bem? Como é que vão vocês? Estamos bem, Muito estamos bom, Chico. ótimos. Obrigado por estar aqui conosco. Eu Ó, que o Chico é agradeço. historiador. Nós é que agradecemos, Chico. Ele é historiador, cientista político, professor titular de História Moderna e Contemporânea da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ô, Chico, a pergunta que a gente tem para você aqui, e vamos falar de outros temas também ligados a ela, mas a pergunta é a seguinte: o que esperar das Forças Armadas se a investigação do golpe frustrado levar generais à cadeia? A gente viu aí, está avançando na investigação no âmbito ali da Polícia Federal. Teve a gravação daquela reunião lá em que o Paulo Sérgio Nogueira rasga a fantasia de golpista. O general Heleno, que a gente já sabia que era golpista, rasga mais ainda, fala que tem que virar a mesa antes da eleição, mas temos também participação do Braga Neto, enfim, de outros militares lá. A gente queria estar vendo que, de alguma maneira, né, tem uma chance alta de haver uma responsabilização penal e de dar cadeia para militares de alta patente. Qual que será aí? O que você espera de reação das Forças Armadas nesse caso, Chico? Eu acho, Kennedy, que eles já contam com isso, né? Que a perspectiva é que isso aconteça mesmo. Eu tive conversando com alguns militares, inclusive alguns generais membros do alto comando, eh, e não só sobre isso, essa questão da Palestina também ficou bem em voga nesse momento, mas a questão central aí é de que eles querem tornar claro que seja a conduta de indivíduos e não a conduta da instituição, né? Quer dizer, eles se sentem muito mal quando se fala o exército tentou dar um golpe, tá? Diz assim, não, foram alguns caras, e note bem, o Walter Braga Neto, o Paulo Sérgio, o Augusto Heleno estavam em cargos políticos. Tá? Então, eles tentam frisar, tentam não, eles frisam muito, se vai convencer ou não é outra coisa, eles frisam Sim, muito, exato. são militares que deixaram de ser militares para ser políticos. Que você não pode mais considerar o Walter Braga Neto como um militar, ponto. Ele foi político e candidato, inclusive, a vice-presidente do país. Então, a instituição não tem que se melindrar, nem tem que defender militares que optaram para fazer política e política partidária. Então, enquanto isso for assim, não vai ter consequências. Quer dizer, vai ter um ranger de dentes aqui, acolá daqueles de sempre, mas não vai ser alguma coisa fundamental. Há uma coisa interessante aí, que não está comprovada, mas que parece que há um certo acordo também entre os ministros do Supremo, a Polícia Federal, o ministro da Justiça passado e o que entrou agora. O que entrou agora não quer nem falar de bolsonarismo, não quer nem falar de golpe. O problema dele é a segurança pública, né? A pauta dele é segurança pública. Ao contrário do Dino, que a pauta foi o golpe, né, do início Isso. até o tempo todo. O Lewandowski não quer ouvir falar nisso, né? E ele já está com problemas demais, né, na área que ele escolheu como sendo prioritária. Mas essa constelação aí, ela operou um time, né, para iniciar, inclusive eu próprio, falei, ué, que deu os generais, que dê a camada superior do golpe, eles não vão ser acusados, porque só estavam até então dois pilares do golpe, né? O bolsonarismo empresário, aquele tio, tia, vovó, etc., tal, que estava lá na rua quebrando tudo, e o governo do Distrito Federal, com a prisão dos coronéis da PM, Anderson Torres, essa coisa toda. O terceiro pilar estava imune até agora. Então, agora chegou o terceiro pilar. Uma das interpretações é que a documentação é enorme, leva um tempo danado para ler isso, ver, examinar. Mas alguma interpretação diferente. Por exemplo, esse vídeo dessa reunião, que é conclamar o golpe, né? O Bolsonaro está ali
conclamando o golpe, e cada um que falou cometeu pelo menos 3 ou 4, né, crimes nas suas falas. Né? Por que isso só veio agora? Né? Um vídeo desse tamanho já estava na posse da Polícia Federal, vídeo com essa duração, o cara vai lá ver direto, não vai colocar isso em ordem cronológica para examinar. A ideia central é de que grande parte não, os generais do alto comando que estavam envolvidos com o golpe saíram do alto comando, que é o caso do general Teófilo, que era o comandante do COTER, do Centro de Operações Terrestres, que é fundamental para colocar as tropas. Agora, e a situação do Freire Gomes? Que ele era o comandante do Exército, ele é convidado a dar um golpe, e agora a versão que ele está dando é a seguinte: olha, eu não fui denunciar, não fui levar para o Supremo, porque eu fui trabalhar no alto comando como legalista para não ter um golpe. Agora, um legalista que é convidado a dar um golpe, ele não foi omisso? Ele não foi... Porque é o seguinte, ele era comandante do Exército, os acampamentos golpistas estavam montados, ficaram montados até 8 de janeiro, que já era um absurdo ter acampamento golpista, um acampamento que pede um golpe de Estado. Mas aí vem o resultado da eleição em 30 de outubro. O acampamento golpista fica. Vem a posse do Lula, 1º de janeiro. O acampamento golpista fica. Assim, a situação do Freire Gomes aí, para as Forças Armadas, não é uma mancha? Não é um negócio, olha, que legalismo é esse que é convidado por um golpe e fica ali de protetor de acampamento golpista? Dos 3 comandantes, o Batista na Aeronáutica, o Freire no Exército e o Garnier na Marinha, só o Garnier é que se engajou e que... No golpe. Eu fiquei até muito surpreso. Eu trabalhei muito intimamente com o Garnier e nunca percebi nada, né, que fosse uma radicalização no comportamento do Garnier. Deve ter acontecido alguma coisa. Ou eu sou um mau avaliador de personalidades. Né? Pode ser. Mas no caso do Freire, como do Batista, também. Se pegar o Freire, tem que pegar o Batista. Né? A questão central é que ele coloca, e eu estou aqui dizendo como eles veem a situação. Né? Depois eu posso dizer o que eu acho. Eles estão dizendo o seguinte: né? Quem é o superior? Qual era a única instância superior ao Freire? Ele era o comandante do Exército. A instância superior a ele é o presidente da República. Quer dizer, ele não tinha como ir denunciar o golpe ao presidente da República, porque o golpe já era o golpista. Tem o ministro da Defesa que também estava propondo o golpe. Cara. Então, o ministro da Justiça também estava propondo o golpe. Então, ele estava paralisado. Ele sair do âmbito do Poder Executivo, da cadeia de comando dele, e ir a quem? Ao ministro conduzindo um auto de atividades antidemocráticas para denunciar o comandante dele, isso me parece uma coisa que só na cabeça de civil funciona. Na cabeça de militar, isso não funciona. O que ele fez? Ele lutou, ele mais 4, né, 5 ao total, lutaram fortemente dentro do alto comando, inclusive tendo atritado, xingado, né, colocado a família, né, no jogo, essa coisa toda, no lugar que ele achava que era o lugar onde que ele podia realmente deter o golpe. É isso que ele está falando. O que eles falam sobre o acampamento golpista, Chico? Qual que é o argumento para eles protegerem o acampamento golpista? A outra coisa é ele ter 2 coisas que me parecem complicadas. O acampamento, né? Mas aí daqui a pouquinho volta ao acampamento. Vamos lá. Mas mais complicado ainda foi o fato dele, ele, o Batista e o Garnier, fazerem a exigência de passagem do cargo antes da posse do presidente eleito. Isso foi um ato de não reconhecimento das eleições. Isso foi muito grave mesmo. Quer dizer, não vamos passar no dia 2, que seria o normal, a nomeação dos novos, porque a gente vai ter que fazer na presidência dupla para ter continência, e a gente não vai bater continência para ele. Isso aqui é que é problema. Isso aqui é um problema grave, porque aqui houve quebra, né, de hierarquia, porque o comandante supremo, se era o Bolsonaro, agora é o Lula, desde o dia 1º. E eles tinham que fazer a posse.
Mas aí o que aconteceu? Não só o futuro ministro da Defesa, o Lúcio, achou genial isso, como foi lá e deu legitimidade, né, a esse mecanismo. Então, a gente fica desarmado. Por que eu vou acusar o Freire de não ter reconhecido o resultado das eleições, não ter tido continência, se o ministro da Defesa achou ótimo? Segundo ponto, os acampamentos patrióticos. Ora, os acampamentos patrióticos, o ministro da Defesa foi contra desfazê-los e disse que tinha amigos e familiares e que todos eram patriotas. Foi o que o Múcio falou. Então, não tem nada diferente entre o Freire e o Múcio. Eles estavam perfeitamente alinhados desde o dia 20 de dezembro com essa posse feita nas escuras, sem nenhum grande mecanismo republicano, quebrando a hierarquia. Então, na verdade, o José Múcio Monteiro avalizou as duas questões, a do acampamento e da posse antecipada. Deixa eu entrar botar minha colher nessa discussão. Primeiro, o Chico está aqui porque ele, como vocês já perceberam, é um grande especialista nessa área militar, dá cursos na Escola Superior de Guerra, na Escola de Comando, conhece todos os personagens, não como eu e você, mas em primeira pessoa, pessoalmente, como diria um personagem de livro. Ô, Chico, você indo já direto ao ponto que a mim interessa mais. Do jeito que a coisa foi conduzida, não sei se planejada ou por acaso, a impressão que eu fico da sua fala é que riscos institucionais de uma reação negativa por parte das três forças estão muito afastados e que o único risco que eventualmente pode acontecer é você ter um levantezinho em alguma unidade ou no clube militar, na reserva. Queria que você avaliasse daqui para frente como é que você enxerga, qual o cenário que você faz. Olha, o clube militar, para a gente limpar o terreno, ele foi muito importante naquilo que a gente chama de Quarta República, entre 1945 e 64. Em 64, 68, 69, ele teve um papel. Hoje, ele não tem papel algum, né? É uma reunião, realmente. O restaurante é muito bom, o restaurante é excelente, né? Mas o resto não tem papel algum, né? É um clube de xadrez para a terceira idade nesse momento, né? Não podem falar à vontade, porque não vai ter nenhum problema com eles. A questão maior é, de fato, e isso houve medo que entre 30 de outubro e 1º de janeiro, um coronel qualquer, comandante de uma unidade, colocasse a tropa na rua. Então, houve um sistema armado para monitorar isso, porque depois que o cara coloca a tropa na rua, a situação... Aí você não sabe se mais 5 malucos vão aderir, se você vai ter que mandar uma tropa contra ele e aí vai atirar ou não vai atirar. E aí é o pior de todos os cenários. Esse cenário também, ele caiu enormemente. Isso não quer dizer que eles estão apaixonados pelo Lula ou acham que o Lula é ótimo. Ao contrário, com esse negócio de Israel, então, eles estão rindo, estão comemorando, estão achando uma beleza o Lula ter escorregado aí, ter se tornado alvo, né, de todos esses comentários que estão sendo feitos. Mas isso não vai se traduzir numa ação por causa de indivíduos, né, como Garnier, como o Walter Braga Neto, como o Paulo Sérgio, que foram fazer política. Então, no momento, né, que eles foram fazer política, eles se tornaram, então, né, passíveis de serem punidos como os políticos. Há uma coisa que se diz o tempo todo nas Forças Armadas, é a seguinte: 64 foi uma lição, né? Os civis, né, ficaram batendo na porta dos quartéis até não poder mais, o que é uma interpretação, né? Não precisava, às vezes o quartel estava com a porta aberta, né? E depois, na hora de ir embora, foram todos embora correndo e ficamos só nós. E nós é que ficamos responsáveis pela ditadura. Nós é que... O que no início tem verdade, porque desde
da grande imprensa até a Igreja Católica, apoiou o golpe de 64. Só a partir dos anos 70 que foi se desgarrando, cansando e perdendo substância o golpe. Então, eles têm essa consciência. Isso é uma coisa que é muito forte na cabeça deles. Agora, você falou, eu ia te pedir para explicar um pouquinho melhor, ou com mais detalhes, se você puder, o que foi feito? Você falou que houve um monitoramento para saber se haveria algum tipo de levante de algum coronel perdido por aí em algum destacamento militar, né? O que foi feito objetivamente e o que continua sendo feito ou não? Olha, o alto comando tem um sistema à disposição deles, que é o Centro de Inteligência do Exército, o CIE, que monitora todo mundo, né? Mas monitora eles próprios também. Esse é um outro ponto que tem que se discutir nessa república, né? Se Forças Armadas têm o direito, podem, né, monitorar pessoas dentro da fronteira do Brasil. A ideia é que eles cuidassem da fronteira para fora, fazer inteligência de defesa, não monitorar a cidadania. Tá? As três forças fazem isso. Não infiltrar capitão em manifestação de jovem, Manifestação né? de estudantes. Né? Quer dizer, isso tem que ser proibido. Enquanto isso funcionar, quer dizer, essas são as coisas que não foram feitas até agora e que eu acho que a gente está perdendo tempo em fazer. Quer dizer, acabar com isso, acabar com monitoramento interno pelas Forças Armadas. Quem tem função de fazer isso é a Polícia Federal. A Polícia Federal é que tem que fazer isso, é a inteligência da Polícia Federal. A outra coisa é a militarização do GSI, da ABIN, né, que não precisam de maneira alguma, eu tenho certeza disso, de ter um general, como o Lula nomeou agora, o general Amaro, o mesmo general, por sinal, que não percebeu que os Estados Unidos estavam espionando a presidente da República, nem a Petrobras, e logo depois nem o escândalo da Petrobras. Né? Quer dizer, então apoiou esse mesmo general, que foi um fracasso antes e colocou agora lá no GSI. Não precisa, não tem a menor relação. Né? Então, e a mudança dos currículos e dos programas das escolas e academias militares, onde está infiltrada a ideia de uma tutela militar da República. Uma tutela. Eu agora estava lendo a doutrina das Forças Especiais, que saiu. O cara diz que a milícia dos descalços na guerra contra os holandeses já era força especial. Sabe? Quer dizer, é um historicismo que nem um historiador admite. Quer dizer, primeiro que não existia Brasil, era Portugal, a gente estava lutando por Portugal, etc. Tal. Era outra coisa, aqueles senhores de engenho todos estavam endividados com os holandeses, tinham uma fortuna que pagar de empréstimos à Companhia das Índias Orientais, então queria que eles fossem embora para não pagar, para dar o calote. Né? Aí o cara vai, um major vai, faz uma historiazinha e diz: aqui surgiram os kids pretos. Veja como nós somos fundamentais para manter a nacionalidade. Esse tipo de coisa que não pode. Ô Chico, acho que você tocou no ponto principal aí, que é esse sentimento de que eles têm uma tutela da democracia e da vida civil, que eles não têm, que é um absurdo. O Exército está fazendo monitoramento interno. Minha pergunta para você: eu tenho uma opinião muito clara sobre o Múrcio e essa estratégia dele, uma estratégia acomodatícia, né, que o Lula está bancando. Né? Queria uma avaliação sua sobre a estratégia que o Lula está bancando na relação com os militares. Está correto? Está correta? Vai acabar com a mentalidade golpista no Exército ou vai deixar sementes para uma futura tentativa de golpe? Isso foi formulado na transição por um documento de 5 páginas, escrito pelo Gonçalves Dias, que era um documento totalmente absurdo. Vocês lembram que houve comissões para todos os ministérios, só não houve para o Ministério da Defesa. Foi a única coisa. E interessante, no Brasil, em ciências sociais, o setor que mais cresceu foram os programas de pesquisa e pós-graduação em defesa, relações internacionais e assuntos militares. O Lula nem sabe disso, nem soube disso, né? E não criou nenhum, não chamou ninguém. Né? Quer dizer, eu fui chamado pelo Mercadante, eu fui chamado pelo Flávio Dino, etc. Mas chegou lá, não tinha nada. Não podia falar: pode voltar para casa. Não tem nenhuma importância. E eu e outros colegas, o Carlos Fico, o João
Roberto Martins Filho, que é o maior especialista nosso em militares, todos foram dispensados. Agora ficou o Gonçalves Dias, o Camelo, que está lá no Superior Tribunal Militar, né? E o próprio Múcio, que disseram, vamos virar a página. A ideia é virar a página. Essa teoria da virar a página. E aí o Lula opera uma diferença muito política. É bem interessante isso. O Lula quer levar até as últimas consequências o bolsonarismo e o Bolsonaro. E ele operou uma separação entre bolsonarismo e militares. Então, ele quer construir uma ótima relação com os militares e levar o Bolsonaro, se possível, para a cadeia. Se possível, essa semana ainda. Né? Quer dizer, então é uma coisa assim, extremamente política e que perde a dimensão de que o bolsonarismo é uma expressão da intervenção militar na vida pública brasileira. O bolsonarismo é umbilicalmente ligado à teoria da tutela militar sobre a República. Você não pode separar as duas coisas. Né? Mas o Lula ele bate tremendamente no Bolsonaro, no bolsonarismo, ainda abusa da capacidade de sedutor dele. Né? O Lula é um grande sedutor, é um grande pacificador, é um grande... ele é amigo de todo mundo, ele vai lá, faz festa ao Tarcísio, faz festa ao Castro, faz festa ao Zema. Tarcísio ele fez uma festa para tomar uma trombada agora com a manifestação lá, né, que eles estão aprontando para o Bolsonaro. Quer dizer, fazer essas operações e distinguir, tentar separar só o Bolsonaro, a família Bolsonaro, o núcleo Bolsonaro, e o resto tudo ser perdoado, me parece perder a dimensão de que o bolsonarismo é uma expressão da tutela militar. Se eu estou entendendo corretamente tudo o que você está falando, acho que é muita coisa para absorver, então peço vênia. É, me dá a impressão de que, apesar de não haver um risco iminente de uma sublevação, ou qualquer coisa do gênero, ou de uma manifestação de desagravo, caso algum general seja preso, alguma vai haver, mas de alguém que realmente importa, né? De alguém que comanda tropas e não escrivaninhas, ou clubes militares, ou tabuleiros de xadrez, é, persiste o problema de fundo que é isso que vocês estavam dizendo, da tutela militar sobre a vida civil, e me parece que isso está incutido não apenas nesse exemplo que você deu aí da brava tradição dos quides pretos desde o movimento de tentativa de, na verdade foi a compra, né, do Nordeste brasileiro por Portugal, Exatamente. mas, né, ah, Exatamente. ou seja, as academias militares precisariam passar por uma revisão de curricular, porque senão a gente tem uma geração que não teve nada a ver com o golpe de 64, quase todos esses que estão citados, com exceção talvez do general Heleno, que você me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, ele Helena era chefe de Afonso. gabinete do do Silvio Isso, em Frota, né? 77. Né? Ou seja, estava ali Linha no dura. grupo da bagunça, né? E se manteve. Mesmo sem haver essa ligação direta, quer dizer, ter mudado uma geração, o ideário continua o mesmo, né? A base que deu no golpe de 64, de alguma maneira, persiste. É o que a gente chama, né, Toledo, de cultura. Até o Pierre Bourdieu tem uma caracterização muito boa que ele chama de hábitos. Né? Esse hábitos foi mantido. Né? E eu vou te dar um exemplo muito interessante que a mim me chocou quando eu vi. Né? A gente sabe que os quilos pretos são o ponto de ligação de tudo que aconteceu. Né? Infiltrados nos acampamentos, infiltrados no 8 de janeiro, né? O Cid comandando esse processo. Né? Bom, na escola de comando militar no Rio de Janeiro, esses jovens oficiais, todos muito jovens, casa de 32 anos, 31, 32, 33 anos. Sabe com quem eles tinham aula? Com o general Álvaro Pinheiro. Né? Um notório torturador, um notório homicida, né?
e ficou aí no cenário brasileiro como exemplo. E ele dizia mesmo que tinha torturado, tinha matado, ele próprio falava isso. Porque existe nas Forças Armadas uma coisa chamada PTCC, que é Programa de Prestação de Tarefa por Tempo Certo, que não é certo, que é o seguinte: apanha quem está na reserva, contrata com novo salário e põe para formar os novos oficiais. É até interessante, porque, por exemplo, eu estou aposentado, mas eu continuo dando aula na UFRJ. Não recebo nada a mais por isso. Tá? É só um salário. Os militares recebem? Recebem. Recebem a aposentadoria mais o salário? O PTCC. Mais o PTCC. Né? E aí, esses velhos... PTCC, essa precisa anotar aqui, Kennedy, que é para a gente ir Essa é atrás. boa. E aí, esses velhos generais, comandantes, coronéis, formam a cabeça dos jovens. As aulas do general Álvaro Pinheiro eram concorridas. Quem estava na aula dele? O Mauro Cid. É assim que se forma a cultura. Formação de golpistas. É isso. Ô, Chico, eu tenho uma curiosidade. Você que conhece essas figuras, inclusive, né, o perfil delas e tal, o Eduardo Vilas Boas, a Dilma e o Lula tiveram uma fase de encantamento com o general Vilas Boas, de que ele era um democrata, um legalista. Ele fez aquele tweet lá, que prensou a Rosa Weber e o Supremo na prisão do Lula. Depois o Bolsonaro disse que devia muito a ele. Que papel, que explica a trajetória dessa figura de um general que parecia ser um legalista, um democrata, para um golpista que ele acabou se revelando? Eu acompanhei muito o general e, em algum momento, acho que nós fomos amigos. Né? Eu até hoje falo com ele. Né? Ele está com uma situação de saúde muito precária. Isso. Na ocasião, eu tive um problema grave também de saúde, mas consegui resolver e ele não. Isso até aproximou muita gente, a gente conversava muito. Sextas-feiras, quando eu estava no Ministério, eu saía, ia lá para o Forte Apache e a gente ficava, eu, ele, o Etgói, né, o Branco, a gente ficava conversando e passando a semana e tudo. E ele primeiro, pessoalmente, ele é um cara extremamente afável, extremamente gentil. Senão os militares são gentis no trato. Né? Você, às vezes, se deixa... uma vez eu falei isso para o Celso Amorim, eles tomam uísque comigo, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Isso eles tomam uísque até com o Chico, eles tomam uísque. Mas não funciona, isso não funciona de maneira alguma. Mas ele sentiu a radicalização da força e ele tinha duas opções. Né? Uma opção, ele ia ter que, claramente, reformar pelo menos uns 5 generais, mudar 2 regiões militares, né? Ele ia ter que fazer uma mudança brutal dentro do Exército para deter a radicalização, muito empurrada por Curitiba. Né? O Moro estava se transformando numa figura fundamental e dentro do Exército, inclusive escrevendo no boletim do Exército, estava Olavo Carvalho. Né? Isso levou a uma radicalização imensa da força. Né? Imagina um boletim que é entregue na mão de cada soldado, de cada oficial, toda semana, com o Olavo Carvalho ali, ganhando, pago para fazer isso. Né? Então, foi uma coisa muito brutal. Também teve uma outra coisa que aconteceu no governo Lula e Dilma, que eu acho que foi um erro terrível, que foi o seguinte: as escolas militares resolveram que os oficiais estavam indo para a reserva muito jovens, o que é verdade, né? E que depois iam fazer o quê? Né? O que iam fazer? Então, o que eles fizeram? Junto com o curso de alto comando, é dado um curso de administração de empresas, contratado, muito bem pagos, na FGV. Aí a FGV entrou nos quartéis, dando cursos de ultra e hiperliberalismo econômico. No momento que se colocava em prática políticas de fome zero, Bolsa Família, coisas desse tipo, dentro dos quartéis tinha aquele pessoal hiperliberal
da FGV, Só dizendo para horrores entender, do governo e pago pelo governo. e a ideia era preparar o pessoal que se aposenta com 45, 50 anos, que Para ter ganha uma o vida na soldo na empresa privada. íntegra, É. para além do soldo, ter uma empresa. Então, eles saíam. E você pagando o curso para eles fazerem, para virar Esse, empresário. é, e Bacana. eles saíam com diploma de administração de empresas da FGV. Vai ver quanto custa. Abre o site e vê quanto custa. Imagina isso dado em company, só para cada turma aí, né? Então, na verdade, houve um envenenamento, né, que foi do Olavo Carvalho, do Moro, do hiperliberalismo dentro dos quartéis. Várias vezes, outras pessoas, advertimos isso, mas passou ali Jacques Wagner, Celso Amorim, Aldo, etc. Ninguém queria fazer nada. Eu fiz uma proposta de reforma do currículo, né? Recebi ordem de engavetar, que não, eu não queria isso, eu não queria essa. Agora, também aconteceu uma coisa interessante. Eu fui conversar, inclusive com a UFRJ, para ver se a UFRJ assumia esses cursos, ou a USP, ou a Unicamp. Ninguém quis. Nós não queremos saber de militares, não queremos ter. Você que tem mania de militar. Quer dizer, a universidade pública também renunciou a um papel fundamental e deixou empresas como a FGV no lugar delas. Infelizmente, a gente precisa terminar, Fazer mas uma síntese. a gente precisa fazer uma síntese. E, como sempre, é uma aula que o Chico dá aqui em meia hora e fica muito difícil de fazer essa síntese. Mas, pegando a pergunta original, que é o que esperar das Forças Armadas sem investigação do golpe frustrado levar generais à cadeia, pelo que eu entendo é que vai aceitar, as Forças Armadas vão aceitar a decisão da Justiça e tudo bem. E é isso. Deglutiu. Forças Olha só, Armadas vão engolir decisão da Justiça sobre generais. Muito bom. Boa, boa. Pelo menos uma boa notícia a gente dá aqui no programa. Ô, Chico, tem um. Eu tô lembrando do Não, peraí, tem uma pergunta boa do Felipe de Medeiros Oliveira. Chico, responde rapidinho. O bolsonarismo é uma expressão da tutela militar ou o bolsonarismo é um sequestro das Forças Armadas brasileiras? Não, não é um sequestro. Eles foram de bom alvitre, ficaram contentes. Boa. Eu estava lá, Ficaram eles contentes. comemoraram, É eles isso. comemoraram a eleição do Isso. Bolsonaro, eles trabalharam nessa direção. O Vilas Boas deu o mandato, vai que é teu. É isso aí.